Bom dia! Bom dia! Bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas. Bom dia, Sueli. Quanto tempo? Alberto, bom dia. Ana Cláudia, bom dia. Que bom vê-los aqui. Sejam bem-vindos. Hoje a nossa live vai ser para falar de valor. Qual é o seu valor? Hoje nós vamos falar de valores e valor. Vamos falar de preço e vamos falar de quanto você se valoriza, de quanto você valoriza a sua advocacia. E isso tem a ver com muitos fatores. Quem tem interesse em saber disso? Conta aí para mim. Bom dia, Letícia, bom dia. Equipe aí comigo também. Chuva, tá? Bom dia, Elaine, tudo bem? Com chuva aí? Então tá bom, tá para me ouvir aqui mesmo. Conta para mim, gente, de onde vocês são? Tem alguém que é a primeira vez que tá chegando aqui nessa página aqui para essa live? Bom dia, Raquel, Bruna, Paula. Bem-vindas. Vou esperar um pouquinho. Oi, Gabi, bom dia. Lu, bom dia. E aí eu vou pedir para vocês, gente, chama a gente para participar aqui, que hoje nós vamos falar de valor, vamos falar de valores. Como é que você se valoriza? Como é que você valoriza a sua advocacia? Também qual é o valor que você dá para os seus clientes, né? Porque às vezes a gente também esquece qual que é o valor do cliente, a gente está olhando só para o nosso valor. Então, isso também é importante, ó. Vamos chamar o pessoal aqui para participar. Acorda, gente, acorda. Bruna, verdade, de Aracaju, gente, olha só, a gente tá no Brasil todo e fora do Brasil também. Agora lá o pessoal de Portugal, da Argentina, tem um pessoal da Espanha também que nos acompanha. Então, fico feliz com isso. Bom dia! Gente, vamos começar conversando um pouco sobre valor, né? Sobre os nossos valores, que são coisas diferentes, tá? Valor e valores. Então, tem aquilo que é o nosso valor, né? O quanto que a gente acha que a gente vale, e tem aquilo que são os nossos valores pessoais. Então, tem valores, por exemplo, que a gente não abre mão, ou não deveríamos abrir mão para atender necessidades dos nossos clientes, que às vezes a gente nem sabe quais são. Então, o que são esses valores? Às vezes, a ética, a honestidade, valores que você, família, né, respeito, responsabilidade, confiança. Então, são todos valores pessoais que muitas vezes, em relação aos processos judiciais e aos nossos clientes, como nós entendemos na faculdade que a gente tem que ganhar processo, muitas vezes a gente passa por cima dos nossos valores. E isso nos causa muitos prejuízos principalmente pessoais, porque é o que eu vejo muitos advogados doentes. Muitos advogados que depois começam a ter consequências porque eles abriram mão dos seus valores para atender uma necessidade dos clientes, e aquilo depois causou o quê? Culpa, causou raiva, causou ressentimento.
E isso são todas emoções que depois para a gente lidar é muito difícil. Então, é sobre isso que a gente vai falar também hoje, né? Sobre quais são os nossos valores. E aí eu já pergunto aqui para vocês, para quem está chegando também aqui agora. Carol, Magda, bem-vindas. Giovana, bom dia. Carla, Karina, bom dia, querida. Sérgio, olha só. Coloca aí para mim quais são os valores que vocês acreditam que são importantes e são inegociáveis para vocês, que vocês não abrem mão por dinheiro nenhum. Ó, isso é algo para a gente olhar. Eu não abro mão deste valor por dinheiro nenhum. Então, assim, se eu abro mão dos meus valores pelo dinheiro, isso vai ter um custo alto para mim. Isso é inegociável. Faz sentido, gente? Para quem já está ouvindo isso, coloca aí para mim, qual que é um valor seu, né? Qual que é um valor inegociável? E que você leva isso na sua vida, na sua profissão. Karina Paz, tá? Vou falar sobre isso. Coloquem aí para mim para eu saber. Liberdade. É um valor importante. Que interessante. O que mais, gente? Quero saber aí de você. Qual é o valor que para você não se negocia? Carol, querida, lealdade. Esse é um valor para mim também muito importante. Liberdade, lealdade, honestidade. E a gente pode pensar aí nos princípios sistêmicos também. Então, pertencimento. A gente pode pensar também em equilíbrio. Então, tem vários valores que a gente não pode, né? Não é algo que eu vou me vender por isso. Então, a Ana Cláudia falou assim, a verdade é um valor inegociável. Respeito, comprometimento, lealdade, honestidade, sinceridade. Olha que legal. Então, muitas vezes, nós olhamos para estes valores e nós esquecemos da importância deles. A Magda, pertencimento. Sim, sabe por quê, gente? Olha só, pertencimento é um valor importante? Claro, né? Tá dentro lá dos princípios sistêmicos, e pertencer é importante para todos os seres humanos. Todos nós queremos pertencer. E quando nós não nos sentimos pertencentes, nós também causamos os desequilíbrios. Nós também nos sentimos desvalorizados, porque não pertencemos. Mas, ao mesmo tempo, o quanto que a gente também inclui as pessoas. Então, a gente quer ser incluído muitas vezes e a gente exclui. Então, existem os dois lados, para tudo existe dois lados também. Então, pertencimento, eu vi aqui uma outra que vocês... Liberdade, né? E o que é liberdade? Se você está numa sessão comigo, se você está fazendo um trabalho comigo, eu vou perguntar, o que é liberdade para você? Por quê? De todos esses valores que vocês estão falando, a gente vai trabalhar no seguinte sentido. Ok, é uma palavra, mas o que essa palavra significa para você? E aonde ela se encaixa na sua vida, no seu trabalho. Então, quando eu estou falando de liberdade, eu estou falando de liberdade em relação a quê? Então, são essas perguntas que eu vou fazer. E é o que muitas vezes a gente também precisa fazer para os nossos clientes. Entender quais são os valores importantes, e isso faz com que a gente entenda qual é a necessidade do nosso cliente. Então, quando você fala assim, liberdade é um valor. Mas por trás desse valor existe o quê? Uma necessidade. Então, qual que é a necessidade da liberdade? O que você quer com a liberdade? Liberdade para fazer o quê? Com o quê? Né? Tem até aquela música. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Que às vezes a gente fala que quer, mas a gente não sabe o que vai fazer com ela. Não é verdade? Então, a gente entender o que está por trás desse valor, e porque ele é inegociável para nós, vai fazer com que a gente não se desvie, com que a gente não perca o foco do nosso propósito, daquilo que a gente quer para a nossa vida.
Faz sentido, gente? Nem era assim que eu ia começar essa live hoje, mas eu acho que já que isso veio, acredito que é importante a gente falar sobre isso. Então, perceba o seguinte, que às vezes nós temos, por exemplo, sociedades, parcerias, e aí eu quero até que vocês coloquem aí quem tem sociedade aí, ou quem tem parceria, ou parceria de projetos, né? Porque nem sempre é uma parceria para tudo, né? Coloca aí para mim quem tem sociedade, quem tem parceria aí. Por quê? Quando a gente está falando de valores e de valor, a Carol falou, tem sociedade e parceria. Ok, que são coisas diferentes também, tá, gente? Então, eu preciso entender o que isso significa. Então, quando a gente está falando de sociedade, também é importante saber quais são os valores de cada pessoa. Porque os valores também vão determinar o nosso propósito, o sentido para onde a gente vai. E às vezes, quando você tem uma sociedade, cada pessoa está olhando para um lugar. E os valores também de cada um não batem. Então, assim, vou para um caso extremo. Imagina que o valor importante para você é honestidade. E você gosta de ter tudo ali na ponta do lápis, você gosta de fazer uma prestação de contas bem feita, e você tem uma outra pessoa que para ela isso não é tão importante. Então começa a ter o quê? Choque dentro dessa sociedade. Porque um olha para um lugar e o outro olha para outro lugar. E às vezes, se a gente for olhar para o sistema dessas pessoas, para um deles, né, essa pessoa que olha aqui para a honestidade, pode ser que um dia pessoas também foram desonestas com o sistema dela, ou até com ela mesma. Então, honestidade para ela é um valor importante. E já nesse outro sistema, não. Então, quando a gente está falando de sociedade, é importante a gente entender quais são os valores, quais são as crenças, qual é o sistema de cada pessoa, qual é o objetivo de você estar nessa sociedade. Porque uma empresa, assim como um escritório de advocacia, que é uma empresa, gente, ele tem uma alma, é um negócio, é uma empresa, e a gente deve tratar como tal. Só que muitas vezes a gente ouviu na faculdade que nós somos o quê? Profissionais liberais, somos autônomos, não é isso? E a gente esquece que precisa trabalhar tudo isso. Então, quando eu falo dos valores, se eu estou num lugar em que os meus valores não estão de acordo com os valores da outra pessoa, isso lá na frente vai me causar um prejuízo. Eu vou começar a ter problemas de saúde, eu vou começar a ter sintomas, e a gente sente, pelo menos eu que ainda percebo muito, né, os sinestésicos aí, que ficam muito no sentir, ó, tô até passando a mão aqui no coração, a gente começa a sentir uma coisa estranha, mas às vezes a gente não se dá conta. Por quê? Porque a gente fica muito no racional. Mas se a gente para sentir, você fala assim, nossa, isso não tá legal, tem alguma coisa aí que tá estranha. Então, se você começa a perceber o sintoma, porque isso que começa a acontecer é um sintoma, tá? Inclusive, por exemplo, você sente uma dor de cabeça, você sente um desconforto no estômago, você sente uma dor em algum lugar. É um sintoma, não é uma doença ainda. Mas a partir do momento em que você não dá atenção para esse sintoma que está te trazendo uma informação, isso pode se tornar uma doença, tá? Tá fazendo sentido, gente, falar isso para vocês aqui? Ó, sociedade com a irmã, ok. Sim, conheço as irmãs que foram minhas alunas, inclusive, queridas. Ótimo. Coloca aí, gente, para mim. Para quem tá fazendo sentido, coloca assim, uma chavinha, para eu saber que vocês estão entendendo o que eu tô falando aqui. Né? Fica mais fácil. Põe aí uma chavinha. Me fala, Fabi, tô entendendo o que você tá falando. Então, ó, hoje eu comecei falando, né,
valorização da advocacia. Mas eu coloquei aqui, escrevi vários temas para a gente trazer. Então, uma pergunta para vocês. Qual é o seu valor? Como é que você percebe o seu valor? Você sente que hoje você consegue dar valor ao seu trabalho e valorizar aquilo que você está fazendo? Então, vamos lá. Valor ao trabalho. Primeiro, é o quanto você olha para o seu trabalho e você valoriza isso que você tem. Você valoriza a sua advocacia, você valoriza o seu ambiente de trabalho, você valoriza os seus colaboradores. Quanto você valoriza o seu trabalho? Ou será que você só reclama? Porque tem pessoas que já chegam no escritório, ai meu Deus do céu, não sei para que eu escolhi essa profissão, porque esses clientes, porque eu tô cansado, porque esse lugar é horrível. E aí vocês começam o quê? Já começam o dia desvalorizando aquilo que vocês têm. Então, quem dá o próprio, né, o valor, né, quem começa valorizando a profissão, somos nós mesmos, não é o outro. A gente fica esperando que reconhecimento, valor da outra pessoa. Mas se nós não valorizamos aquilo que a gente tem, o lugar que nós estamos, os outros também não vão dar esse valor. Acreditem nisso. Então, até se você começar a parar de reclamar, já é um grande passo. Porque quanto mais a gente reclama, mais a gente atrai aquilo que a gente não quer. Isso é fato. Quanto mais a gente exclui, quanto mais a gente reclama, mais a gente atrai aquilo que a gente não quer. Então começa olhando quanto você valoriza a sua profissão, quanto você valoriza o seu trabalho, quanto você valoriza o local que você está. E aí vamos para uma outra percepção de valor. Quanto você sabe cobrar pelo seu trabalho? Quanto você sente o seu alto valor? O valor que você tem para as pessoas, o valor que você tem enquanto profissional. Então, estamos falando de duas coisas, a valorização do seu trabalho e o seu alto valor. Então, qual é o valor que você dá para si mesmo? Se você não se dá valor, provavelmente você vai ter dificuldade de cobrar, você vai ter dificuldade de passar o seu valor. E qual que é a diferença, gente? E aí me fala aí, o que vocês acreditam sobre cobrar honorários ou cobrar pelo trabalho de vocês? Quem aqui tem dificuldade de cobrar honorários? Né? De dar o seu valor, de falar assim, hoje eu vou cobrar tanto. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Minha experiência, tá? Então vamos lá. Hoje eu posso chegar e falar assim, que eu cobro numa constelação, e eu vou falar aqui o valor, tá, gente? Alguns podem falar assim, é muito alto, mas eu vou passar a percepção para vocês, tá? Oi, Rita, entendi, tenho dificuldade. Leila, tenho dificuldade. Vou pegar nas orelhas dessas minhas alunas todas aqui. Elas já sabem, já levam a chinelada. Então, vamos lá. Hoje, eu posso dizer que eu cobro numa constelação organizacional R$1.500, no mínimo, tá? E aí alguns vão falar, meu Deus, R$1.500, R$2.000 numa constelação? R$2.000 numa constelação. Por quê? Vou falar do seu exemplo, Karina, aproveitar. Por quê? Hoje eu cobro de R$1.500 a R$2.000 numa constelação organizacional. É até mais, dependendo do caso, tá? Por quê? Primeiro, numa constelação organizacional, essa pessoa, através de um olhar que ela tiver para a empresa dela, pode mudar todo o rumo de uma empresa. Como eu já vi com muitas das pessoas que fizeram constelação comigo. E aí, com essa chave que virou na constelação, elas fizeram muito mais dinheiro. Muito mais. Então, é o que? Uma percepção de que aquele produto que eu estou vendendo, ele vale, ele tem um valor, e o que as pessoas recebem faz com que elas multipliquem esse valor. Então, tem uma percepção
de que esse, né, de que esse produto ele traz um benefício, tá? Então, existe o quê? Uma outra diferença: preço e valor. Então, o preço é aquilo que a gente olha na etiqueta. Peraí que entrou. O preço é o que a gente olha na etiqueta, não é isso? Então, eu falei para vocês o preço. E aí, alguns vão falar, nossa. E agora eu vou falar uma outra percepção, né? Vou falar uma percepção de valor. Imaginem o seguinte, eu estou fazendo esse trabalho há mais de 10 anos. O meu currículo tem mais de, sei lá, 40 cursos, só de investimento, posso dizer tranquilamente, quase R$1 milhão, tá? E nesse tempo todo, eu já fiz muito trabalho, muitos trabalhos. Presidente de comissão, tenho uma empresa. A minha hora vale muito mais do que isso, inclusive, se eu for colocar no papel. Então, eu começo a olhar para o quê? Para o valor. Por quê? Porque a minha hora tem esse valor. E aí vocês começam a perceber o seguinte, existe uma diferença. O preço, ele é racional, porque eu olho para o preço e automaticamente eu penso. Já o valor, ele é emocional. Então, eu olho para o meu valor e eu percebo o quê? Tudo isso que eu já fiz durante o meu trabalho, a minha trajetória, faz com que eu tenha esse valor. Então, quando eu for passar o valor, o investimento para esse meu cliente, eu não estou passando uma ideia de preço, eu estou passando uma ideia de quanto, nesse tempo todo, eu construí este valor. Yara, querida, obrigada. Gente, faz sentido? E aí entra uma ideia, olha só, até de valor, eu vou aproveitar que a Yara tá aqui, que a gente começa também a mostrar o nosso valor através de como a gente também se veste. Por mais que a gente construa todo esse valor, né, de tempo, de trabalho, de estudo, a gente também precisa mostrar este valor. E às vezes a gente não quer mostrar. Tem uma crença por trás disso. Faz sentido, gente, que eu tô falando aqui sobre preço e valor? Coloca aí para vocês. Quem tá vendendo valor e quem tá vendendo preço aí? Marcelo, direto da Argentina. Seja bem-vindo. Buenos dias. É com muita gente mesmo, é como a gente se vê, exatamente. Você merece tudo aquilo que lutou. Obrigada, Selminha, minha tia querida. Yara, maravilhosa, verdade, tá aqui. Faz sentido. Então, coloca aí, gente, chavinha, se vocês estão percebendo que essa live que eu tô falando para vocês tá virando chave aí para vocês. Porque a partir de hoje, eu quero que vocês comecem a olhar para esse valor de vocês. Então, assim, não é sobre o preço, é sobre o quanto você se valoriza, o quanto você valoriza o seu trabalho, o quanto você sabe se vender. Então, quando eu vou vender uma constelação, eu não estou vendendo, ou quando eu estou vendendo um curso, eu não estou vendendo simplesmente um preço, ou uma pessoa que começou agora e está fazendo um trabalho. Não, eu estou vendendo toda uma trajetória de vida. Eu estou vendendo, por isso que eu falo, é um investimento. A pessoa que vem aqui, que faz um curso, que faz uma constelação, ela está investindo. E está investindo nela mesma, né? Só que ela está investindo em pessoas para quem ela olha e vê que tem credibilidade. E aí vamos falar de construção. Então, é uma percepção interna, tá? Eu até anotei aqui, gente, porque tem bastante coisa que eu coloquei. Então, assim, uma percepção interna do nosso alto valor. Quanto que a gente vale? E aí eu vou falar para vocês. O nosso valor, aquilo que a gente acredita que a gente vale, está muito ligado com aquilo que nós passamos na nossa infância. Com aquilo que a gente acredita que o nosso sistema familiar sofreu, com as dificuldades do nosso sistema. Ou seja, como eu posso
valer mais, ou ter, ou cobrar isto, se a minha família, se os meus pais, se o meu sistema não teve condições? Se o meu sistema não podia cobrar, se o meu sistema passou dificuldade, se o meu sistema passou fome. Existe por trás da dificuldade de cobrar e de olhar para o alto valor uma lealdade. É uma lealdade ao sistema familiar, uma lealdade e às suas próprias crenças, né? Então, qual é a crença que eu tenho a respeito do dinheiro? Como eu olho para o dinheiro? Eu posso olhar para ele como sendo algo positivo, e a gente sabe, nas constelações a gente fala, inclusive, Bert Hellinger diz, o dinheiro é o leite materno da vida. Por quê? Porque o dinheiro nos sustenta, ele também nos amamenta, ele também nos traz benefícios. O dinheiro está a serviço da troca, está a serviço dos relacionamentos. Então, algumas pessoas olham para isso como algo ruim, como se o dinheiro fosse ruim. Por quê? Olha para o sistema familiar e vê as suas próprias crenças sobre como o dinheiro é visto. Então, imagine o seguinte, se você teve na sua família alguém que passou muita dificuldade, ou alguém que foi roubado, ou que foi usurpado, ou que perdeu tudo, como é que você olha para o dinheiro? Como é que você olha para o valor? Então, você olha para o dinheiro e você diz, o dinheiro é ruim, ou o dinheiro não... Tem aí, né, as crenças também religiosas, né? Ah, é mais fácil o camelo entrar no céu do que um rico, não é isso? Não sou boa de ditado, gente. Mas tem essas crenças também. Então, eu olho para esse meu sistema familiar e para todas as crenças que eu tenho e eu carrego isso comigo. Inconscientemente, mesmo que às vezes eu fale assim, eu quero ter muito dinheiro, quero ter dinheiro, quero ser rico. Só que o sistema, o inconsciente, te puxa para trás. Porque ele vai dizer assim, não, você não tem permissão para isso. E quantos aqui não tem permissão para cobrar? Quantos? E eu, gente, estou falando por experiência própria, tá? Então, hoje, se eu falo que eu cobro esse valor de uma constelação, lá atrás eu não faria isso. Por quê? Porque eu também tive que quebrar minhas crenças a respeito do dinheiro. Eu também tive que quebrar as crenças, as crenças sobre o que esse serviço trazia de benefício. Entende? Então, olhar para o nosso sistema familiar nos traz consciência de como nós estamos carregando inconscientemente e consciente esses padrões. Então, qual é o meu valor? Quer ver? Algo que a gente ouvia lá na infância, né, dos pais. Né? Alguns, né, gente? Não generalizando, mas às vezes você faz alguma coisa e o seu pai diz assim, tá vendo? Você não vai dar nada para a vida. Você é burro mesmo. Gente, uma vez. Pode ter sido um episódio. Só que isso, feito através de um forte impacto emocional, causa na pessoa um imprint. Esse imprint faz com que ela carregue essa memória para o resto da vida. E foi uma única vez. Só que o pai, naquele momento de raiva ou por algo que aconteceu, ele vai e solta aquilo. E aí essa pessoa fica o quê? Carregando aquele sentimento. Eu não sou bom o suficiente. Eu não vou dar nada para a vida. Eu sou burro. E vai carregando aquilo. O que isso vai fazer com essa pessoa? Vai fazer com que ela não reconheça o seu alto valor. Vai fazer com que ela nunca se sinta boa o suficiente e que ela não sinta que merece cobrar por aquilo que ela está fazendo. Então, muitos desses nossos processos vêm de lá. Então, quando a gente está falando aqui de advogados que são muito racionais, quer dizer, nós acreditamos que somos racionais porque o racional nos protege. Nós acreditamos que o racional nos protege das emoções, mas nós somos seres emocionais que justificamos pela razão. Essa é a diferença, tá? Então, para os advogados, é claro que aqui tem muitos alunos,
Mas quando a gente começa a falar disso, as pessoas, imagina, né? Aquilo que foi lá da infância. Sim, aquilo que aconteceu lá na nossa infância. Faz com que a gente tenha comportamentos, com que a gente tenha crenças que também não nos deixe prosperar. Então, a forma como você olha para os seus pais, olha para o trabalho deles. Então, vamos supor que lá na sua infância você olhava para eles e você dizia assim, nossa, o trabalho do meu pai era muito duro, era muito difícil. O que você vai sentir? Que o trabalho é duro, que o trabalho é difícil, que você tem que carregar peso. Gente, isso era algo que para mim fazia sentido. Por quê? Meus pais, né, são comerciantes. Meu pai já é falecido, né, mas a minha mãe até hoje continua no comércio. E era muito, o meu pai literalmente, né, como comerciante, ele tinha loja, ele tinha fábrica, então ele literalmente carregava peso, porque ele carregava os fardos, né? E mesmo quando ele já estava com uma idade avançada, eu falava, pai, você não pode ficar carregando isso, é muito pesado. E eu achava assim um absurdo, porque ele tinha gente para ajudar, mas ele queria fazer. E agora até me veio um insight, ó, tá vendo? A gente vai tendo os insights quando a gente tá falando para os outros também. E aí me veio um insight que eu falei assim, gente, ou seja, eu também acreditava que eu tinha que ficar carregando peso, que o trabalho tinha que ser muito pesado. Então, até hoje, gente, às vezes eu falo assim, nossa, isso aqui tá muito leve, vamos dizer assim. Então, a gente quer fazer com que aquilo se torne pesado, por quê? Porque eu olho para ele e falo assim, puxa, ele carregou tanto peso, foi tão difícil para ele, foi tão difícil para ele me criar, né, criar meus irmãos, né, por tudo que a gente recebeu dele, e agora eu tenho um trabalho que é leve, como que eu posso cobrar numa hora, em 2 horas de constelação, um valor desse? Então, para onde que a gente olha? A gente olha para o nosso sistema, não tem jeito. Imagina o seguinte, minha mãe também veio do Nordeste, passou muita dificuldade, passou fome, inclusive, né? Teve uma criação muito difícil. Quem já veio, quem é aluno aqui já veio, eu já compartilhei algumas coisas nas aulas. E aí, gente, imagina, tem um sentimento de escassez do sistema muito grande. O medo, eles também não sabiam se valorizar. E inconscientemente a gente vai carregando isso. E aí, com o tempo, quando a gente vai trabalhando autoconhecimento, autodesenvolvimento, é que a gente vai conseguindo se liberar desses padrões. Mas não é do dia para a noite também, tá? Por quê? Porque a gente é mais leal do que livre. Nós somos muito leais ao nosso sistema de crenças. Então, olhar para os nossos pais e perceber como eles olhavam para o alto valor deles. Será que a forma como eles olhavam é a mesma que eu olho para mim hoje? Será que eu ainda estou presa nas crenças que eles tinham a respeito do dinheiro e nas dificuldades que eles passaram? E aí eu levo isso para dentro do meu trabalho, eu levo isso para dentro da minha advocacia, eu levo isso para dentro da minha empresa ou do trabalho que eu faço. Será que eu ainda estou carregando todas essas memórias? Tá fazendo sentido, gente, eu falar tudo isso aqui? Deixa eu ver aqui deixa eu ler aqui o que vocês estão colocando. Sim, várias crenças. Karina, bom dia. Bianca, não sei se está aí ainda. Bom dia, amiga, tudo bem? Deixa eu ver, são bloqueios que simplesmente não conseguimos ver. Exato, Kleber. Lúcia, querida, bom dia. Pati. Ana Cláudia, sistemas muito cristãos, o entendimento das palavras bíblicas, pois o sentido é outro. Exatamente, Ana, o sentido é outro. Eu, família toda e meu pai falando que jamais seria advogado, não passava na OAB quando mudei para longe deles conseguir. Exatamente isso, porque existe uma crença, o que significava ser advogado. E aí imagina o seguinte, eu já atendi pessoas em que os pais tiveram processos, né, passaram por processos em que eles perderam muito dinheiro. E eles culpavam o advogado por ter perdido. Então, quando você olha para o advogado, automaticamente você tem o quê? Uma
lembrança e você projeta no advogado essa memória e essas dificuldades. Quando, na verdade, a gente sabe que tem muitas outras coisas por trás. Até as dívidas sistêmicas, né? Então, quando você perde alguma coisa, olha para a dívida que você tinha, né? Ou que o seu sistema tinha e que não foi pago. E que você, por lealdade, acabou pagando através das perdas que você teve. Então, observa se faz sentido. Então, fazemos uma projeção do que nos acontece nas outras pessoas. Aí, com isso, claro, né, a pessoa não consegue passar na OAB. Por quê? Existe uma lealdade. Você fala assim, eu quero me tornar advogada. E às vezes até para sanar essa injustiça. Mas o meu sistema olha para os advogados e sente raiva. E aí, é claro que inconscientemente eu estou saindo aqui da boa consciência, né? Da consciência de que não, você tem que escolher uma outra profissão, indo para um lugar diferente, que é a má consciência, em que a gente vai olhar para outro lugar, e ser diferente deles também. A Tati, bom dia, Tati. Deixa eu ver. Gabi, de Portugal, tá vendo, gente, que eu tô falando que essa live tá incrível? Lisandra, querida, maravilhosa. A Tati tá falando, minha mãe passou várias dificuldades e quando entendi isso, percebi a lealdade a ela. Incrível entender isso. Exatamente. Karina, mas é um processo, não acontece de uma hora para outra. A Karina falou do puxão de orelha, né? Então, vou falar aqui, ó, Karina, mais ou menos a história. A Karina, um dia eu coloquei uma caixinha de perguntas, ela falou assim, como eu faço para ter clientes abonados, né? E aí eu até comentei com ela, falei, ó, eu acho que eu respondi a pergunta. Eu falei, olha, gente, precisa olhar para sua crença, entender primeiro quem são esses clientes abonados, porque a gente fica esperando um cliente, mas a gente está jogando para todos os clientes. E às vezes a gente precisa focar no objetivo. Quais são os clientes que realmente eu quero atender a partir de hoje? Para que eu realmente possa ter esses honorários abonados. Além disso, eu sei cobrar? E foi essa pergunta que eu fiz para ela. Você sabe cobrar? E logo depois ela me veio, porque a Karina também faz constelação, e ela me passou um valor de constelação. Ah, tô querendo começar a fazer constelação. E eu vou cobrar esse valor. E eu falei, oi? E é dessa forma que você quer receber os honorários abonados? Aí deu um puxão de orelha, né? Por isso que ela falou. Mas eu tô trazendo um exemplo aqui, né? E com todo respeito, né, Karina? Porque para que vocês entendam o seguinte, que às vezes a nossa própria crença nos puxa. Aí, ao mesmo tempo que eu falo assim, eu quero ter um honorário abonado, eu venho e cobro um valor muito inferior do que eu valho, né? Do que eu acredito que é bom. Então, existe o quê? Um desequilíbrio. E a gente precisa chegar aonde? Num lugar que seja, claro, primeiro, confortável, porque às vezes é o começo. Então, no começo a gente não se sente confortável de cobrar um valor mais elevado, porque eu ainda estou treinando. A partir do momento que eu já tenho uma expertise, eu já não posso cobrar aquele valor que eu cobrava antes. Entendeu? Por quê? Porque a minha percepção de valor também subiu. Então, eu não posso chegar aqui e cobrar um valor que é aquele valor lá de trás. Então, eu preciso reajustar a tabela, gente. Reajustar a nossa tabela interna, inclusive. Sempre faz sentido o que você fala. Obrigada, Kleber. Lúcia, maravilhosa. Aliás, esse final de semana, gente, nós vamos ter curso de programação neurolinguística presencial aqui na escola. Então, quem tiver interesse, ainda tem vaga. Então, você pode se inscrever. Sexta, sábado e domingo. Vai ser incrível. E eu falo bastante sobre crenças também no curso de PNL. E isso nos ajuda bastante a sair desse lugar. Bom, vamos lá. Minha família, os 2 avós maternos foram ricos e perderam tudo. Sempre estou olhando para isso. Bem interessante, Ana. Exatamente. Então, perceba o seguinte, às vezes ela ainda está olhando para aquilo que eles perderam. E ao mesmo tempo, ela quer conquistar aquilo que eles perderam para que possa fazê-los felizes. Olha só como fica
fica no meio, o que que eu faço? Então, primeira coisa, quando a gente olha para uma questão como essa, é dizer para eles, agora eu faço por mim. Agora está tudo pago. Porque senão a gente vai ficar pagando para eles. A gente acha que tem que fazer por eles. Então, está tudo pago. Agora eu faço por mim. Agora eu olho para o futuro. Eu sou grata por aquilo que eu aprendi com vocês. Porque, gente, aprendizado não é só no sucesso. Aprendizado não é só naquilo que a gente ganhou, no que recebeu. Muito pelo contrário, a gente aprende muito mais quando a gente tem uma dificuldade do que quando a gente está bem. Porque não tem desafio. Quando você tem um desafio, aí sim você consegue crescer. Então, todos esses desafios, quando a gente olha para eles, vê quais foram os desafios que eles tiveram, as dificuldades que eles tiveram, a gente também passa o quê? Aí vamos para o valor de novo. A dar valor àquilo que nós temos. Valorizar aquilo que nós recebemos. Muitas pessoas continuam olhando para trás, porque estavam esperando que o sistema deixasse alguma coisa para eles. E isso é o que a gente vê muitas vezes nos inventários, nos processos de herança, em que os filhos, os netos estão todos brigando para receber. Só que nós recebemos o suficiente, nós recebemos a vida. Não é obrigação dos pais deixar nada para os filhos. Se eles quiserem torrar o dinheiro, pois é. Isso daí é deles. Então, às vezes a gente tem muitos filhos e a gente atende isso, muitas pessoas com essas questões, e as pessoas, meu pai não me deixou nada, meu pai tinha muito dinheiro, não me deixou nada. Então, a pessoa continua presa no passado, ela continua como uma criança mimada, uma criança que ainda está olhando para aquilo que não recebeu, e aí a criança, ela não faz dinheiro. A criança faz o quê? Ganha dinheiro. Por quê? Eu me lembro do meu pai, quando a gente era criança, meu pai era assim, primeiro que ele confiava muito na gente, e ele tinha, sempre que a gente pedia alguma coisa para ele, né, ele fazia o possível. Então, naquela época, só trabalhava com dinheiro. Meu pai falava, pai, me dá dinheiro pra, tipo, comprar um doce ou comprar alguma coisa na escola, alguma coisa. Ele falava assim, vai lá na minha calça e pega. E eu sempre pegava a calça dele e trazia. Né? Aí ele com aquele dinheiro, né? Ele pegava aquele, porque recebia tudo em dinheiro e dava o dinheiro. Então, é o quê? Você, como filho, chega e fala assim, pai, me dá dinheiro. Quando você é adulto, você não vai pedir para o seu pai te dar dinheiro. Você já tem os recursos para você fazer o dinheiro. Só que muitas vezes você ainda está exigindo que este pai continue te dando. Então tem muitos filhos que continuam onde? Com 40, 50 anos morando na casa dos pais. Então, tá na hora de acordar, né? Tá na hora de acordar. Se tem alguém aí que tá, né, falou, levou uma chinelada agora, mas com todo respeito, gente, é verdade. Para crescer, a gente precisa sair da esfera dos pais e ir para a vida. E para ir para a vida, a gente também vai precisar aprender a passar pelas nossas próprias dificuldades. Ah, significa que eu não posso chegar lá no meu pai e pedir ajuda? Não sejamos radicais com as coisas, né? Mas nós olhemos para onde nós estamos, né, visando. O que a gente quer da vida? Se eu fico aqui esperando receber alguma coisa deles, eu não vou seguir em frente, porque eu estou querendo algo que eles construíram e não aquilo que eu construí. Então a gente precisa buscar a nossa própria construção. Certo? Gente, tá fazendo sentido? Coloca aí pra mim uma chavinha pra eu saber que vocês estão... Ai, Karina, obrigada. É isso aí, virada de chave, tem que virar mesmo. Eu já vi que você aí tá nos projetos, tá fazendo sua parte. Kelly, querida. Cris, bem-vindos, bem-vindos. Washington, querido. Pati, nossa, quanta gente linda, maravilhosa nessa live. Faz sentido, Fabi, muito sentido. Ok. Fazia exatamente isso, sempre levava carteira.
Isso é uma questão de confiança, né? Porque para mim, eu queria que ele também se sentisse confiança, porque eu poderia sim chegar. E meu pai nunca chegou para mim e falou assim: não, não pode. Nossa, se tinha uma pessoa que me impulsionava, era meu pai, vai lá e faz, entendeu? Então, e desde pequena também, gente, eu trabalhava na loja dos meus pais, desde pequenininha. Meus pais tinham um comércio aqui no centro de São Paulo, né? Sempre tiveram, até hoje minha mãe tem loja no Brás, pra vocês terem uma ideia. Meu irmão fez administração, mas seguiu os passos, continua trabalhando lá, né? Até hoje. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, pequenininha. Minha mãe falava assim, vocês têm o berço na loja. Porque, literalmente, quando nós éramos pequenas, tinha, né, um canto onde a gente ficava, né? E eu aprendi desde lá a gostar do comércio. E atualmente, né, eu falo, o tempo todo nós estamos nos vendendo. E eu aprendi muito isso com eles também, né? Eu aprendi isso com o comércio. E a gente se dá o valor através do quanto a gente se vende. Né? Então, eu sempre gostei disso. Sempre gostei de trabalhar com eles também. Léo, bom dia, que bom que você tá aqui. Muito bom. Selminha, verdade, eu saí da minha cidade para crescer mais com a minha família. Exatamente, Selma. Isso é um outro ponto importante, porque quando a gente casa, a gente precisa sair da esfera dos pais e estar com a nossa família, porque existe a nossa família de precedência, existe a família de preferência. Então, a partir do momento que a gente casa, a gente tem uma família de preferência. E a gente, às vezes, precisa sair desse lugar e ir para outro para poder crescer junto com a família, como a Selma falou. E eu, como conheço a família, né? Bem, né, Selma? É isso aí. Abraços aí para Belo Horizonte, para essa turma maravilhosa. Roberto, obrigada, bom dia. Que bom saber. Entrei aqui sem saber o que queria, não te conhecia, já estou me arrumando, maquiando, levantou meu astral. Que bom, Vivi, é isso aí. Coloca aí a sua percepção de valor. Qual é o seu valor? Olha, você falou assim, já estou me arrumando e me maquiando. Quando eu venho para dar aula, fazer live, né? Eu venho, me arrumo assim, eu passo, mesmo que seja aqui em casa, eu passo até perfume. Então quem entrar tá sentindo perfume, é verdade. Por quê? Não é só para o outro, é para a gente mesma. A gente tem que se sentir bem com a gente. E isso é autocuidado, autovalor. Né? Eu me valorizo em primeiro lugar para que eu possa passar esse valor para as outras pessoas também. Que bom, fico muito feliz. Excelente dia para você também. Gente, fez sentido? Tá fazendo sentido para vocês essa live? Quero que vocês coloquem aí perguntas. Perguntas sobre por que tá valendo a pena essa manhã. Coloca aí para mim. Então, enquanto vocês colocam aí, o que eu quero que vocês, nesse dia de hoje, que vocês comecem a perceber. Qual é o seu valor? Quanto que você cobra, né? Qual que é o valor que você dá para o seu trabalho? A sua percepção em relação aos outros também. Outra coisa. Às vezes a gente olha para o outro, como eu falei aqui do valor da constelação, e a gente acha que é caro. Se eu olho o trabalho dos outros e eu coloco preço no valor no trabalho dos outros, e eu digo que aquilo é caro, eu também não estou pronto para receber. Pega isso. O que eu vejo, muitas pessoas às vezes sentem que não têm condições financeiras naquele momento de pagar por algo, e para desvalorizar o outro e para que o outro se encaixe no seu bolso, você diz o seu trabalho tá caro. Então cuidado também, porque às vezes vão vir pessoas para vocês que vão falar isso e justamente para trabalhar o seu próprio sistema de crenças.
a gente atrai aquilo que às vezes a gente, né, tem aqui na nossa cabeça. Então, imagine o seguinte, se eu ainda tenho esse receio, vão aparecer pessoas que vão me desafiar. E se eu não estiver firme naquilo que eu quero fazer, naquilo que eu estou fazendo e no meu valor, o que eu vou fazer? Eu vou começar a barganhar. E a partir do momento que eu começo a barganhar, eu vou baixando o meu valor. Quanto mais eu abaixo o valor, mais eu vou me desvalorizando. Provavelmente, essa relação com esse cliente, se eu fechar esse contrato, vai ser muito difícil. Me falem aí os advogados de plantão. Quando você fecha um contrato, que você sabe que você cobrou um valor muito menor do que você deveria ter cobrado, é o cliente que vai te dar mais trabalho, o processo que vai te dar mais trabalho, dor de cabeça, e você vai sentir raiva desse cliente e você vai sentir raiva de você mesmo, porque você vai falar, cobrei muito pouco por esse trabalho e tá me dando muita dor de cabeça. Então, começa a perceber, se você olha para o trabalho de uma outra pessoa e você diz, nossa, como isso é caro, então significa que você também pode estar olhando para o outro e querendo desvalorizar. Então não desvaloriza, simplesmente eu ainda não posso. Entendem a diferença? Eu ainda não posso. Ou este produto não é, né, vamos dizer assim, não está adequado para mim, alguma coisa nesse sentido, mas não desvalorizando a outra pessoa. Porque se eu desvalorizo o outro, eu também me desvalorizo. Eu também não sei cobrar. Falou tudo, é isso mesmo, Kelly. E demora para resolver o processo. Eu falo isso com as minhas filhas. Exatamente. Bom, gente, valeu a pena a nossa live hoje? Eu quero falar o seguinte, ó. Estão abertas aí as inscrições para você participar do Resgate da Advocacia. É uma masterclass. Esses dias eu tô fazendo as lives, amanhã tem outra live, semana que vem tem mais 2 lives. A masterclass, ela é paga, ela tá aí, tem um link aí na bio, as meninas, né, a Letícia vai colocar o link aqui para vocês também. E dentro da masterclass, agora me veio aqui, eu vou fazer uma dinâmica do dinheiro com vocês. Que é uma dinâmica que eu aprendi com um professor nosso que é incrível, tá? Então, venham participar. Só quem vai ter acesso depois a essas lives gravadas é quem estiver participando agora do resgate, tá bom? Essa live vai ficar aqui por 24 horas. Eu já vou tirar a outra de ontem. Essa live vai ficar aqui por 24 horas. E amanhã, quando eu fizer a outra live, eu vou tirar essa daqui também, tá bom? Então, se inscrevam, participem aí do resgate da advocacia. O objetivo disso é realmente que você resgate esses valores, que você olhe para você, que você seja um profissional que se valorize, um profissional que se sinta confortável com aquilo que você faz, se sinta feliz, realizado e que também você consiga olhar para os seus clientes, que você consiga atender as necessidades dos seus clientes com ferramentas, assim, sistêmicas, que você possa, através dessa visão sistêmica, olhar para esse todo, tá bom? Então, tá aí, fica aí o convite, vem para a Masterclass, o Resgate da Advocacia. Amanhã tem live novamente, 9 horas da manhã. Então, eu espero vocês, convidem pessoas para a gente poder conversar, tragam suas perguntas também, porque eu quero poder responder as perguntas de vocês. Vocês sabem que eu gosto muito de interagir aqui, e aí a gente vai poder partilhar e poder crescer junto, tá bom? Então, gente, gratidão. Deixa aí por que valeu a pena estar aqui hoje comigo. Escreve aí. Valeu a pena. Muitas fichas caindo. Obrigada, Lúcia. Maravilhosa. A Lúcia vai estar comigo esse final de semana, gente. Então, quem também quiser participar agora, ainda tem vaga. Gratidão. Leila também vai estar comigo esse final de semana. Obrigada, Leila. Cris, querida, olha, gente, da Argentina também, Cris, um prazer escutar-te. Estou treinando meu espanhol. Próximo ano, quando eu for aí, Cris, vai estar muito melhor, tá bom? Obrigada. Maravilhoso, mudou meu dia, beijos, obrigada, gratidão eterna. Valeu, gente. Beijos.
Até mais, até amanhã.